Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. A polícia prende no Rio um dos chefes de uma quadrilha que causou um prejuízo de 10 milhões de reais em pessoas que estavam à procura da casa própria. Autoridades de saúde de São Paulo investigam uma quarta morte suspeita de febre maculosa. Aumentam os casos de síndrome respiratória aguda no Acre. Na capital, Rio Branco, já não há mais vagas de leitos de UTI. E ainda, no Dia Nacional do Doador de Sangue, campanhas pelo Brasil reforçam a importância deste gesto que salva vidas. Quarta-feira, dia 14 de junho, agora no Brasil TV. Imagina você juntar um dinheiro suado, como muitos trabalhadores brasileiros, depois de muito trabalho para comprar a casa própria e ser vítima de um golpe. É cruel, né? Hoje, 200 policiais civis fizeram uma operação no Rio de Janeiro contra uma quadrilha que fraudava anúncios de imóveis e conseguiu embolsar 10 milhões de reais das vítimas. E tudo parecia real, do anúncio até o escritório, onde os negócios eram fechados. O sonho da casa própria nas mãos de criminosos. Quem estava à procura de um imóvel encontrava anúncio, escritório e até conseguia fazer uma visita. Mas era tudo fachada. Hoje, a Polícia Civil fez uma operação para cumprir 4 mandados de prisão e 46 de busca e apreensão em bairros do centro e da zona oeste do Rio e em cidades da Baixada Fluminense. A ação teve apoio do GAECO, o grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público do Estado. Davidson John da Silva Mercês foi preso em um escritório no centro do Rio. Ele e outros 3 suspeitos são apontados pelos investigadores como chefes da quadrilha. A polícia ainda procura por Hitler Diego Souza Silva, conhecido como DG, Andresa Cristi de Castro Monteiro e Marcelo Jorge Pereira da Silva. Marcelo já havia sido preso outras 3 vezes, uma delas em 2021, por fazer parte de um esquema que roubava dinheiro de pessoas que compravam imóveis que não estavam à venda. Na época, ele já tinha 119 passagens pela polícia, a maioria por estelionato e associação criminosa. A investigação de agora revelou que o golpe era dividido em 3 etapas. Os criminosos usavam empresas de fachada e divulgavam anúncios falsos de venda de imóveis na internet. A quadrilha contratava operadores de telemarketing para entrar em contato com os interessados. Segundo a polícia, os funcionários não tinham carteira assinada e a maioria não sabia do esquema. Em seguida, as vítimas eram encaminhadas para pessoas que conheciam o golpe. Os bandidos chegavam a alugar imóveis para mostrar em visitas para os clientes, como se estivessem à venda. Levavam os compradores a um escritório de fachada. Depois da negociação, os criminosos pediam uma entrada e sumiam com o dinheiro. A maioria dessas pessoas são pessoas de baixa escolaridade, que buscam imóveis mais acessíveis, a preços menores e acabam sendo seduzidas por uma facilidade oferecida por esses criminosos. Ressaltar que esse crime destrói vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que nós identificamos durante a investigação que pegavam todo o patrimônio que tinham para apostar na compra de uma casa particular. Segundo os investigadores, nos últimos 3 anos, a quadrilha fez mais de 300 vítimas e embolsou 10 milhões de reais. A polícia tenta agora identificar outros envolvidos. Ao todo, 20 pessoas foram indiciadas e denunciadas pelo Ministério Público pela prática dos crimes de associação criminosa e estelionato. Na operação de hoje foram apreendidos celulares, dinheiro, drogas, munição, peças de fuzil, rádios transmissores e granadas. Uma pessoa foi levada para prestar depoimento. Segundo a polícia, ela é parente de um dos foragidos. Os policiais também estiveram nessa casa em Caxias, mas ela estava vazia. Através dos diversos telefones celulares, computadores, documentos que já foram apreendidos, serão analisados e provavelmente teremos novas fases dessa investigação. É maldade que não tem fim, né? Nós não conseguimos localizar as defesas dos citados na reportagem.
Em Rondônia, o prefeito de Candeias do Jamari, no interior do estado, foi afastado após uma operação da Polícia Civil. Valteir Queiroz, do Patriota, é suspeito de lavagem de dinheiro. As investigações, segundo a Polícia Civil, foi motivada pela má administração do dinheiro público e o envolvimento da atual gestão em fraudes de licitação, além da não execução de serviços públicos. De acordo com a Delegacia de Combate à Corrupção, estão sendo investigados agentes públicos e empresários que inviabilizaram a livre concorrência em processos licitatórios e não cumprimento com a execução dos contratos. Durante a operação, foi identificado a ocultação de valores recebidos de forma ilegal. Esse dinheiro foi usado para a compra de gado e também para ocultar nomes de outras pessoas. Isso, segundo a polícia, caracteriza no crime de lavagem de dinheiro. A investigação continua. Todas as medidas foram representadas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, que deferiu o afastamento do prefeito. Procuramos a assessoria de comunicação do prefeito, mas até o momento ninguém se manifestou. 3 pessoas que participaram de uma festa no interior de São Paulo morreram de febre maculosa. Uma 4ª morte está em análise. A febre maculosa é uma doença grave, mas que tem baixa incidência no Brasil. Os especialistas reforçam a importância de procurar um médico assim que surgirem os primeiros sintomas, como febre alta e manchas vermelhas pelo corpo, principalmente se a pessoa tiver tido contato com áreas de mata. O Instituto Adolfo Lutz analisa o exame PCR coletado do adolescente de 16 anos que morreu ontem com suspeita de febre maculosa. Érissa Santana, que morava em Campinas, estava hospitalizada desde o dia 9 de junho. Ontem também o Instituto confirmou que as amostras do piloto Douglas Costa, de 42 anos, e de Evelyn Caroline Santos, de 28 anos, deram positivo para a doença. Nesta semana, o laboratório já havia confirmado a mesma causa de morte para a dentista Mariana Giordano, de 36 anos, namorada de Douglas. A febre maculosa é uma doença de importância epidemiológica porque tem desfecho quase sempre grave. Por isso, os exames das pessoas que morreram com suspeita dessa doença são enviados aqui para o Instituto Adolfo Lutz, um laboratório de saúde pública de São Paulo, para investigação e depois ações rápidas de vigilância sanitária. A gente faz a reação de PCR em tempo real. Que ela detecta uma porção, uma parte do genoma, da bactéria no caso, para que a gente possa ter a detecção. E esse exame ele é feito antes, individualmente, para dar o resultado o mais rápido possível, para permitir uma investigação. Investigação que eu falo epidemiológica. Douglas, Mariana e Evelyn participaram de uma festa no dia 27 de maio, em uma fazenda na área rural de Campinas, no interior paulista. Essas imagens foram divulgadas pelos organizadores do evento numa rede social. O local também é usado para shows e casamentos com capacidade de até 20 mil pessoas. Segundo a família de Érissa, ela não participou da festa. A empresa do pai dela prestou serviços para o evento e a adolescente o acompanhou em uma das visitas na fazenda. A Fazenda Santa Margarida está impedida de fazer eventos pela Prefeitura de Campinas até apresentar um plano de contingência ambiental. Os responsáveis foram notificados também pela falta de sinalização quanto ao risco da febre maculosa. A minha equipe já esteve lá ontem, achou uma quantidade grande de carrapatos, tudo então leva a crer que foi lá. Na verdade, a gente tem esse problema há mais de 20 anos na região de Campinas e Piracicaba. Já foram tentadas várias medidas para tentar controlar a carrapato estrela, capivara. Hoje, a Prefeitura de Campinas fez uma reunião com equipes da saúde para definir providências de combate à febre maculosa. Desde janeiro, já foram registrados 12 casos da doença no estado de São Paulo. 6 pessoas morreram, incluindo as 3 vítimas que estavam na festa. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida pela picada de uma das espécies de carrapato. Ou seja, ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa pelo contato. Os sintomas podem se confundir com outras doenças que causam febre alta, dor no corpo e manchas avermelhadas na pele. Ela confunde muito com dengue, com leptospirose, eventualmente com malária. Se você tem sintomas de febre, dor de cabeça, mas teve contato recente com um carrapato, foi picado por um carrapato, é importante informar isso na consulta médica
para que o médico possa suspeitar de febre maculosa, principalmente se você veio dessa região específica do estado de São Paulo, para ele iniciar o tratamento o mais precocemente possível. O irmão de Mariana Giordano diz que a irmã não recebeu nenhuma informação de que a região era considerada de risco para a febre maculosa. Ela foi para uma região, mas não sabia do perigo, alguma coisa que poderia acontecer. Ela é da área da saúde, ela era, além de ser dentista, ela era uma biomédica, então ela sempre fez exames. A região não informou nada. A família está um pouco se recompondo com essa perda. Você viu aí a importância do diagnóstico precoce da febre maculosa, que tem cura, tem antibiótico específico para as 2 bactérias que causam a doença. A Fazenda Santa Margarida disse que lamenta o ocorrido e que a responsabilidade pelo controle e prevenção da febre maculosa é atribuída ao município conforme estabelecido pela legislação. Também disse que mantém um rigoroso processo de manutenção e cuidados em relação ao espaço. A organização da Feijoada do Rosa disse que se solidariza com as vítimas e com as famílias, os amigos das vítimas, e que está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento que se mostre necessário. O Acre está entre os estados em que mais crescem os casos de síndrome respiratória grave. Quem tem mais informações para a gente é a Sâmia Roberta. O Acre está entre os estados que apresentam tendência de alta de casos de síndrome respiratória aguda grave, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Além do Acre, outros 17 estados apresentam sinais de crescimento na tendência de longo prazo, entre eles Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe. Hoje, os leitos especializados em pediatria estão praticamente todos ocupados. Os leitos de UTI são 10 e todos estão preenchidos. 6 dos 10 leitos de UCI também estão ocupados e 57 dos 60 leitos de enfermaria também estão todos ocupados aqui no estado do Acre. Sâmia Roberta para o Brasil TV. E olha essa história, uma mulher passou 3 dias com um bebê morto dentro da barriga. A família da gestante denuncia que houve erro médico. Familiares fizeram um protesto em frente ao hospital no Maranhão. Foi realizado um protesto em frente ao Hospital Macro-Regional de Coroatá, cidade que fica a 253 quilômetros da capital São Luís. Lugar onde, segundo os manifestantes, teria ocorrido uma negligência médica. Maria Lucineide Matos, de 37 anos, havia procurado a unidade após perceber alguns sinais, como perda de líquido. Mas uma médica que a atendeu não manteve a paciente em observação e encaminhou para casa. Sem nenhum movimento do bebê, a paciente retornou ao hospital. Um exame de ultrassom apontou que o bebê havia morrido e permaneceu ainda por 3 dias no útero de Maria Lucineide, enquanto aguardava a retirada do bebê. A unidade de saúde apresentou 2 declarações de óbito. A mais recente consta morte desconhecida. De Codó, no Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. Um policial militar de São Paulo foi visitar a namorada em Betim, Minas Gerais, e acabou abordado por ladrões. O PM reagiu, atirou e um disparo acertou um dos suspeitos. A polícia apreendeu a arma usada pelos criminosos. Eles trocaram tiros com um policial militar de São Paulo durante uma tentativa de assalto no bairro Jardim Teresópolis, em Betim. Os suspeitos tentaram levar o carro da vítima. E estava em deslocamento para a casa da sua sogra, parou seu veículo no bairro Jardim Teresópolis e deparou com um cidadão vindo na frente do seu automóvel. Estava o policial militar juntamente com seu irmão dentro do veículo e esses autores, que eram 2, teriam de posse de uma arma de fogo efetuado um disparo em direção ao policial militar e este, para preservar a sua vida e de seu irmão, também efetuou disparos contra esse autor. O suspeito baleado foi socorrido para uma unidade de pronto atendimento aqui da cidade, mas acabou transferido para cá, o Hospital Regional de Betim. Segundo a polícia, o estado de saúde dele é grave. O outro bandido fugiu. Os militares ainda fizeram buscas na região.
mas não encontraram nenhuma pista dele. O carro da vítima passou por perícia e foi liberado. A arma utilizada pelo policial de São Paulo foi levada para a delegacia. Segundo a polícia de Minas, o militar foi levado para a delegacia, ele foi ouvido e liberado. O suspeito baleado foi preso em flagrante por tentativa de roubo e está no hospital sob custódia. O outro homem que fugiu ainda não foi localizado. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão de Pernambuco, foi assassinado ontem a tiros em Serra Talhada. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. As imagens mostram o carro do vereador José Arnaldo do Nascimento, conhecido como Dandagaia, estacionando na rua Jacinto Alves de Carvalho, no centro de Serra Talhada. Alguns veículos passam e uma mulher que está no banco do carona abre a porta. Poucos segundos depois, o carro onde estão os criminosos para ao lado do carro do vereador. Os suspeitos atiram 3 vezes no político. A mulher se joga no chão e fica deitada ao lado do veículo. Os criminosos fugiram e o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz da Baixa Verde morreu no local, antes do atendimento do SAMU. Em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, a Defesa Civil monitora áreas com risco de deslizamento de terra. A região sofreu muito com a tragédia que deixou mais de 60 mortos no início do ano. Nas últimas 48 horas, choveu na costa sul de São Sebastião o dobro da média histórica de junho. A Pamela não consegue dormir tranquila desde que a chuva começou. O medo é que a tragédia de fevereiro se repita, quando 64 pessoas morreram nos deslizamentos de terra em São Sebastião. Eu já criei pavor de chuva desde daquela confusão toda. Quem voltou para a Vila Saí depois da tragédia fica apreensivo. É o caso da Juliana, que vive aqui há 30 anos. A gente fica um pouco em alerta, né? Atento com os sinais. A gente está aqui com a bolsinha já feita e só se acontecer alguma coisa, né? A gente desce. Essa rua em que a nossa equipe está aqui na Vila Saí fica bem pertinho da encosta. Essas casas foram totalmente interditadas, mas logo aqui embaixo na rua nós temos algumas que a prefeitura autorizou a volta dos moradores. Alguns voltaram a morar por aqui porque o bairro é um lugar afetivo para eles. Moram desde criança, a casa é própria, então eles convivem com esse misto de afinidade com o local e também com o medo da tragédia se repetir. A gente fica mais um pouco apreensivo, né? Quando chove, um pouco mais de olho, mais com cautela, sempre observando as encostas para ver se moveu alguma coisa, se desceu mais alguma coisa. Com a chuva de ontem, as ruas da Vila Saí encheram de água. A lama entrou em algumas casas. A situação do rio na Barra do Una também foi crítica. A ressaca no mar dificultou que a água escoasse e o rio quase transbordou. As ruas do bairro Baleia Verde também alagaram. Para chegar em casa, os moradores tiveram que usar o barco da Defesa Civil. O local onde serão construídas mais de 500 unidades da CDHU para os moradores que perderam tudo no temporal do início do ano, ficou deste jeito ontem. Hoje a água já baixou. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, responsável pela obra, afirma que o local é seguro e que vem trabalhando com outros órgãos nas obras de macrodrenagem. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, nas últimas 48 horas, choveu na costa sul de São Sebastião o dobro da média histórica de junho. A Defesa Civil monitora as áreas de risco e até agora 2 famílias tiveram que sair de casa. A rodovia Rio Santos também foi afetada pela chuva. Trechos da estrada foram interditados por causa de deslizamentos de terra. Como a gente já passou pela segunda situação, né? A gente fica mesmo assustado, né? Porque de vir de enchente e pegar a gente de surpresa dentro de casa. E a previsão de chuva no litoral norte de São Paulo vai até amanhã. O problema é que essa chuva é constante e ela preocupa, porque ela vai molhando cada vez mais o solo que já está encharcado, o que aumenta o risco de deslizamentos. E segundo o CEMADEM, esses riscos de deslizamentos são altos no litoral norte paulista. No próximo bloco, moradores do Acre enfrentam uma queda de temperatura de quase 20 graus para esta época do ano. A média é de 30 graus, mas hoje fez 11 graus em Rio Branco. Não saia daí que a gente já te mostra.
Brasil TV de volta falando da queda de temperaturas no Acre. Ontem estava 18 graus, mas hoje o estado amanheceu mais frio do que São Paulo. Por lá, essa época do ano bate 30 graus, mas hoje os termômetros não subiram. O Elderic Silva conta pra gente. A capital acreana amanheceu com 12 graus, mais fria que São Paulo. Essa foi a menor temperatura registrada neste ano no Acre. Nesta época do ano, as temperaturas por aqui chegam aos 30 graus. E apesar de já estarem esperando a frente fria, alguns acreanos tiveram que correr para comprar agasalhos. Durante as tardes, há filas para a venda do tacacá, prato quente que é tradicional em dias de friagem, como é conhecida a queda de temperaturas na região. Nesta quarta-feira, as temperaturas máximas devem chegar aos 18 graus. Eudérico Silva, para o Brasil TV. Hoje, no Dia Mundial do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para todo o país. A ideia é lembrar da importância dos voluntários que melhoram os estoques dos hemocentros e salvam vidas. Cedinho, a Thalissa já estava doando sangue. Foi o primeiro compromisso no dia do aniversário dela. É totalmente de coração e eu tô muito feliz mesmo. Ela também recebeu um presente, uma maquiagem. Vim fazer o bem e sair belíssima, pronta para comemorar meu aniversário. Além dos serviços de beleza, o Hemocentro de Fortaleza preparou uma festa ao som do forró, com direito a mascotes e torcedores dos principais times de futebol do estado, que foram convocados para doar. É um ato de amor que a gente pode contribuir para a sociedade de uma forma simples e com uma música dessa, nordestina, bem animada, é muito bom. No Recife, os doadores também entraram no clima de São João. O Hemocentro de Pernambuco precisa de 450 bolsas de sangue por dia e conta com a solidariedade dos doadores para atingir essa meta. As ações devem se repetir em todo o país ao longo do mês, que é chamado de Junho Vermelho, uma referência à doação de sangue. Em períodos assim, é natural que mais pessoas sejam atraídas para os hemocentros, mas o desafio é fazer a população manter a prática de doar sangue ao longo de todo o ano. No Ceará, o esforço é para aumentar a média de doações, que hoje é de 8 mil por mês. Existe um intervalo de doação que é de 60 dias para os homens, 90 dias para as mulheres. Quem puder e quiser nos ajudar, acho que a primeira coisa é você sentir vontade de ajudar alguém, né? Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar saudável. A Clarice tem 18 anos e pela segunda vez veio ao Hemocentro do Ceará. Eu sabendo que eu posso fazer a minha parte, aí eu decidi começar. Uma única bolsa de sangue pode ser usada por até 4 pacientes. A Mariane sabe o que isso significa. As transfusões foram fundamentais no início do tratamento da leucemia. Para que eles continuem vivos e que eles continuem o tratamento, é necessário que as pessoas façam essa doação de sangue. A Organização Mundial de Saúde recomenda que entre 1% e 3% da população seja doadora de sangue. Entre os brasileiros, 1,4% doa pelo SUS. Mais cedo, no lançamento da campanha nacional de doação de sangue, o Ministério da Saúde alertou que o país inteiro precisa de mais doadores. Nós temos perigosamente, às vezes, estoques muito baixos em diversos hemocentros, né? Isso é um risco imenso para todos nós, né? Basta um acidente de massa num município, numa rodovia, para desequilibrar completamente a oferta e demanda de um hemocentro. O esforço para conseguir novos doadores acontece em todo o país. Na Bahia, 3 ônibus viajam pelo estado fazendo a coleta de sangue. Em Brasília, o Paulo recebe o alerta de quando deve doar. A primeira vez foi no ano passado, no dia 25 de março. Eu gostei. Aí, desde lá para cá, só doando, sem parar. Em Fortaleza, o Fredney também deu o exemplo. É também um ato de amor, né? Todos deveriam praticar. Chegou ao Ceará o fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus. Esse fóssil passou quase 3 décadas na Alemanha, depois de ser tirado do Brasil de forma irregular. Agora voltou para casa e já tem destino certo.
Oi, Marcele. A volta do dinossauro Birajara Jubatus foi marcada por uma solenidade aqui na sede do governo do estado do Ceará. Daqui ele vai fazer parte do acervo do Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri, no sul do estado. Em 1995, o fóssil foi retirado da bacia do Araripe ilegalmente, passou quase 30 anos na Alemanha. Em 2020, pesquisadores europeus batizaram o fóssil como se a descoberta fosse deles. Isso gerou uma mobilização da comunidade científica e também de autoridades. E o artigo acabou sendo depois retirado da revista científica, perdeu o efeito. Agora, com essa repatriação, se abre caminho para outra mobilização de autoridades e da comunidade científica para que mais fósseis que estão espalhados pelo mundo afora e que foram retirados ilegalmente do Brasil também sejam repatriados. Marcelo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.